Hoje eu tenho uma mensagem para trazer para vocês. Primeiro, de fato é uma honra estar aqui. E depois dessa apresentação você fica ali, né? Estou na expectativa de entrar. Que linda que está essa igreja. Eu não tinha visto ela antes. Eu já vim aqui várias vezes, mas ela está tão maravilhosa. Meu Deus. É o começo de grandes coisas que o Senhor vai realizar na tua vida e através da sua vida nessa igreja. Mas hoje o Senhor quer trazer uma palavra para você. Eu trago um abraço da pastora Fabiana, minha esposa, que acabou de mandar uma mensagem. Manda um beijo para todo mundo lá, que ela ama também estar aqui, mas ela não pôde, que a gente também está num compromisso lá. Estamos na festa de tabernáculo lá na igreja, 4 cultos, mas eu tive que estar aqui com vocês, porque é muito especial estar aqui com meus amigos. Mas vamos trabalhar, amém? O Senhor hoje quer ministrar uma palavra. Na verdade, é um cântico de adoração feita por um verdadeiro adorador. Eu quero ministrar com vocês hoje o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, ele é uma adoração. Quando Davi escreveu esse salmo, sem sombra de dúvida ele estava enfrentando a maior de todas as batalhas da vida dele. Ele já havia de muitas batalhas contra os filisteus, amorreus, heteus, os eus da vida. Mas não se compara ao nível de batalha que Davi enfrentou quando ele escreveu o Salmo de número 23. O Salmo de número 23, como eu disse, é um cântico, uma adoração feita por um verdadeiro adorador. Mas aqui ele está expressando uma alma batida. Quando Davi escreve o Salmo de número 3, Salmo de número 3, ele está expondo a sua alma, provando para mim e para você que era um ser humano como eu e você. Porque quando olhamos para Davi, logo já pensamos do grande valente que foi, grande guerreiro que foi, um homem que foi diferenciado, o maior rei de todo Israel. E quando a gente olha para ele, fala assim: esse homem é invencível, não só nas batalhas, mas na sua alma. Não, meu irmão. O Salmo de número 23, o Salmo de número 3, ele é uma expressão, provando para mim e para você que é um homem comum, que também passa pelos mesmos níveis de lutas, desafios e dias maus. A Bíblia não apresenta para a gente super-heróis. A Bíblia não apresenta para a gente o Superman, a Mulher Maravilha. Ou seja, a Bíblia apresenta para mim e para você homens como eu e você, que também sorri, também se alegra, mas também que às vezes tem suas lutas e seus desafios. O Salmo de número 3 começa assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito: não há salvação em mim. Versículo 3 diz assim: porém tu, Senhor, é meu escudo, é a minha força, é o que exalta a minha cabeça. Versículo 4 diz: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que se levantam contra mim. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere no queixo a todos os meus inimigos. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Para entender o Salmo de número 3, a gente vai ter que viajar um pouquinho na história. Eu sempre falo que eu não sou um bom pregador, eu sou um bom contador de história. E eu vim contar uma história hoje, porque não tem como estudarmos o Salmo de número 3 se a gente não entender o porquê Davi escreveu o Salmo de número 3. Então, meu irmão, coloca teu cinto de segurança aí e viaja comigo numa história. Davi, rei de Jerusalém, depois de ter vencido a maior de todas as suas batalhas, que foi entrar na cidade
que estava possuído pelos Jebus, os Jebuseus. A cidade estava fortificada por esse povo, um povo extremamente preparado para as grandes batalhas. Só que havia uma promessa. A promessa é que de Sião sairia a lei e a palavra do Senhor. Então havia uma promessa. Davi, com soldados pequenos, com um exército pequeno, com 38 soldados, ele entra nessa cidade, como disse, estava dominada pelos Jebuseus. A cidade de Jerusalém é uma fortaleza natural. Por onde que você vai a Jerusalém? Até quando a gente diz, a gente não vai a Jerusalém, a gente sobe a Jerusalém. Porque todo lado que você vem para Jerusalém, você vai para Jerusalém, você tem que subir. Então ela fica numa montanha muito bem guardada. Então a proteção, a barreira natural dela de proteção é as próprias montanhas. O exército dos Jebuseus se posicionavam e ali era fácil o ataque. Davi, ele entra pelo aqueduto, toma aquela cidade, e agora aquela cidade está estabelecida agora como a capital de Israel. Depois dessa conquista maravilhosa, Davi não comemora enquanto a presença de Deus não está lá. Chega então a Arca da Aliança, então ali Davi começa a reinar naquele lugar. Davi, agora rei de Israel, já tinha sido rei em Hebrom, e agora rei em Jerusalém, rei em Israel. Um belo dia Davi, ele tinha muitos afazeres. Davi tinha muitas atividades, preparando as grandes batalhas, se organizando para as grandes conquistas que viriam depois. Davi, ele teve muitas mulheres. Estudiosos dizem que foram 17, outros dizem que foi centenas. O fato é, ele teve muitas mulheres, muitos filhos. Filhos esse que Davi não conseguia nem acompanhar o crescimento ou estar próximo desses filhos. E toda vez que Davi estava reunido ele estava reunido no seu local de organização, de planejamento, na sua sala do trono. Ele estava reunido com seus soldados, com seus generais. E quando ele recebia uma notícia através de um servo, o assistente do rei chegava na porta, batia na porta, pedindo autorização para entrar. Davi nunca deixou de ouvir o assistente do rei, porque o assistente do rei sempre trazia notícias positivas ou não positivas, negativas, mas era interessante ouvir o assistente do rei, porque era assunto importante. Davi, reunido então ali na sala do trono, um belo dia ele recebia notícia, e o assistente do rei muitas vezes chegava com uma criança no colo, e chegava para o rei e dizia assim: rei Davi, nasceu um filho. Davi levantava do trono e parava tudo o que estava fazendo. Ali já não tinha mais estratégia de guerra, ali já não tinha mais direções a ser dada, ali agora era o momento para receber o seu filho. Ele levantava do trono e fazia uma pergunta básica: menino ou menina? O assistente então anunciava o sexo da criança e trazia aquela criança até Davi. Davi pegava aquela criança no colo, e ali ele dava o nome àquela criança, levantando para o céu, consagrando aquela criança, e devolvendo aquela criança para o assistente, para que ele pudesse entregar para a mãe pudesse cuidar da criança. Um belo dia, Davi, reunido na sala do trono com seus soldados, estava vivendo um período de muita luta, muitos desafios. Davi estava enfrentando um dos piores momentos da vida dele, até que um dia ele está reunido na sala do trono, e ele recebe a notícia agora do assistente: nasceu um filho. Davi faz então o mesmo ritual: menino ou menina? Até que o assistente diz: é menino. Então aquele garoto, aquele assistente vem trazendo o garoto. Quando Davi pega aquele garoto no colo, ele olha bem para aquele garoto trouxe uma paz em Davi. Era tudo o que Davi estava precisando naquele momento. Diante de tantos desafios, de tantas lutas, enfrentando tantos dias maus, aquele garoto chegou para Davi como um refrigério. Ele chegou na boa hora.
Então ele pega aquele garoto para o céu, levanta e dá o nome daquele garoto de tudo aquilo que ele queria viver naquele momento. E dá o nome daquele garoto de Príncipe da Paz. Era tudo o que ele queria, paz naquele momento. Ele pega aquele garoto, o Príncipe da Paz, e entrega para a mãe entrega para o assistente que leva até a mãe. E assim era. A mãe cuidava de um menino até os 12 anos. E depois dos 12 anos, quem assume a criação é o pai. Quando então, de repente, aquele garoto agora já fazendo os seus 12 anos. E aquele garoto foi ser apresentado para Deus e para o pai. O dia da apresentação, aquele garoto deixava os cabelos compridos. Um cabelo que a Bíblia diz que ele cortava uma vez por ano. E a NVI dá detalhes do corte do cabelo dele, que pesava 2,280 kg o corte do cabelo do menino. Aquele corte daquele cabelo do menino resolveu o meu problema. Só o corte do cabelo dele. E não só o meu, mas de muitos aqui que eu estou olhando aqui de cima, que está tão brilhoso a testa. Isso me irrita muito em Absalão. Por que Deus dá tanto para alguns e tão poucos para outros, né? Aquele garoto, então, o dia de ser apresentado ao rei, ele joga purpurinas de ouro naquele cabelo. O dia dele ser apresentado ao rei, ele vem, aquele garoto, e aquele garoto agora vai ser cuidado pelo pai. Davi tem aquele menino como seu grande sucessor. Na cabeça de Davi nasceu o grande sucessor, o futuro rei de Israel. Davi então traz aquele garoto de perto. A mãe cuidou até os 12 anos. A partir de agora é Davi. E Davi então começa a ensinar tudo para ele. Tudo sobre a arte da guerra, estratégia de guerra. Começa a ensinar para ele a Torá. Começa a ensinar para ele a palavra de Deus. Começa a preparar aquele garoto para que ele possa ser o grande sucessor do pai. Aquele garoto começa a crescer, aprendendo tudo sobre a arte de guerra. De fato teve um entendimento que ele era o próximo rei de Israel. Um belo dia, Davi recebe uma notícia de um filho, Aminon, dizendo para o pai que ele estava enfermo. Um outro filho de Davi. A notícia chega até Davi. Davi vai até o aposento de Aminon, e ele chega para o filho e diz assim: o que o rei pode fazer para você, filho? Você sabe o que eu preciso mesmo, pai? O que eu queria muito é que a minha irmã Tamar pudesse fazer um bolo para mim. Davi sai daquele aposento todo feliz. É isso que meu filho precisa? Eu vou providenciar agora. Vai até os aposentos de Tamar, a irmã própria de Absalão, mãe de pai e mãe. Ele vai até Tamar e fala assim para ela: olha, o seu irmão Aminon está enfermo, e ele pediu para que você pudesse preparar um bolo para ele. Ela toda feliz prepara um bolo. Ela preparou 2. Vai até os aposentos de Aminon, só que a intenção de Aminon era maléfica. Quando ela entra nos aposentos de Aminon, Aminon não queria saber nada de bolo. Aminon estupra a própria irmã. Aquela notícia chegou para o seu irmão Absalão. Absalão se revolta, porque Absalão amava sua irmã Tamar. Só que Absalão pega aquela notícia e guarda aquela notícia por 2 anos. Ele guardou aquela raiva, ele guardou aquela ira, aquele ódio que ele estava de Aminon. Um belo dia, Absalão, ele resolve fazer uma festa. Vocês estão comigo? Diga amém. Como eu disse, eu sou contador de história. Ele resolve fazer uma festa, e nessa festa ele manda chamar todos os seus irmãos, inclusive o próprio pai. Só que ele sabia que Davi não ia ter tempo para ir para essa festa, mas sabia que o pai ia autorizar essa festa, até porque o pai era festeiro. Só que Aminon também estava com um pensamento macabro. A intenção de Aminon não era simplesmente dar uma festa para os irmãos, mas ele deu uma ordem para os seus soldados: assim que o meu filho, eu falei Aminon? Não, Absalão estava com uma intenção macabra. Assim que o meu filho, que o meu irmão Aminon entrar, vocês têm a minha ordem: mate-o. E assim foi que aconteceu. Todo mundo na festa de Absalão. Quando entra Aminon, os soldados de Absalão matam o irmão. Agora Davi tem a outra notícia, não só de uma filha estuprada pelo irmão, mas agora de um filho morto amando de um outro irmão.
Davi fica muito revoltado, muito bravo com essa situação. Absalão, com medo do pai, foge. Foi pedir asilo político num rei chamado Assur. E ali ele fica durante 3 anos, fugido do pai, com medo do pai. Passa-se 3 anos, Absalão não procura, Davi também não procura, Absalão fugido. Depois desses 3 anos, Absalão resolve voltar. E ele foi na pessoa certa. Ele foi no assistente do pai. Quando ele chega no assistente do pai, porque ele sabia que aquele assistente tinha acesso direto ao trono. A qualquer momento Davi parava para escutar o que o assistente vinha trazer de notícias. Absalão chega até o assistente e diz: eu preciso conversar com meu pai, eu quero ter um encontro com meu pai. Só que Davi, quando recebe a notícia que Absalão estava lá, Davi não recebe. Davi ainda estava muito magoado, Davi ainda estava muito chateado com tudo o que aconteceu. E durante 2 anos, olha essa bola de neve, nós já estamos parando. 2 anos Absalão guardou aquela mágoa do irmão. 3 anos passou foragido. Agora 2 anos tentando um reconcílio com o pai. E Davi não atende. Davi com o coração fechado, com o coração preso, com o coração magoado, porque aquele garoto era tudo que Davi estava apostando. Aquele garoto seria o seu grande sucessor, o grande rei Absalão. E Davi então fechou o coração e não atendeu aquele garoto. Passados-se 2 anos, Absalão agora começa a se revoltar contra o pai. Já não estava mais tendo acesso. Absalão então agora começa a criar um motim. Ele começa a chegar nas pessoas influentes, as pessoas que ele sabia que são grandes guerreiros, porque eu não sei se você sabe, mas Davi, o rei Davi, atendia toda a população. Ele sentava no trono com seu cajado de justiça na mão esquerda, e ali ele atendia a população fazia filas, e ele vinha, trazia, dava direções, comandos, abençoava, condenava, com cetro de justiça ele dava os comandos. Então era uma população enorme que Davi atendia. Absalão estrategicamente começou a chegar nesse povo, e ele chegava então dizendo assim: sabe, o meu pai Davi é fantástico. Meu pai Davi é matador de gigante. Meu pai Davi, quando ele estava lá no campo de Boaz, ainda garoto de 15 para 16 anos, ele matou leão, ele matou urso. O meu pai, quando enfrentou o gigante Golias, ele não estava preparado para um gigante só, não. Ele estava preparado para 5 gigantes, porque eram 5 confederações que estavam se levantando contra Israel naquela época. Ele estava com 5 pedras. Não é porque ele estava com medo de errar, porque ele era bom de pontaria. A questão é que quando ele derrubou o primeiro, ele tacou a mão, ele cortou a cabeça do gigante, ele tacou a mão no alforje e levantou de novo e falou assim: cadê o próximo? Meu pai era extraordinário, assim vai. Só que de repente ele falava assim: mas, eita, esse mais é um veneno escorrendo. Quando alguém começa a chegar assim: mas a pastora Ruth é uma benção, o pastor Francisco é uma benção, o pastor Rafa é extraordinário, mas foge porque o veneno começou a escorrer. Porque é assim que as pessoas de má conduta fazem, né? Elogiam, ganha atenção, depois vem com mais, e ali o mais começa a escorrer veneno. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado para você não dar ouvido às vozes estranhas. Cuidado. Lembra quando Jó estava no meio do arraial, tomado por uma enfermidade que o consumia do alto da cabeça à planta dos pés? Foi feito um buraco no chão. Jó acendia cinzas, se deitava para se banhar no meio dessas cinzas, porque essas cinzas traziam 2 benefícios para ele: uma para abafar aquele fedor de carne podre, e a outra para trazer um alívio para ele. Ele recebe a visita de 3 amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Quando os 3 amigos chegaram diante de Jó, eles viram a situação de Jó, eles ficaram 7 dias, aqueles 3 amigos, 7 dias sem liberar uma palavra. Tamanho era o nível de sofrimento que eles estavam vendo em Jó. Até que Jó fala algo, então eles criam coragem, e a primeira palavra quem fala ele faz. E ele faz isso: sabe por que você está assim, Jó?
Porque você quebrou princípios. Ei. Era tudo que ele não precisava ouvir. Depois vem Bildade. Você está assim porque você é desobediente a Deus. Jó capítulo 1, versículo de 1 a 3, resume quem era Jó: íntegro, temente a Deus, que desviava do mal. Pronto, ele era isso. Só que vem 3 amigos lançando palavras para jogar o cara mais para baixo. Ele faz Bildade, depois Zofar vem na mesma linha, até que Deus aparece para ele num redemoinho. Em Jó capítulo 38, versículo 2, aparece num redemoinho e diz assim: Jó, até quando você vai ficar dando ouvido às vozes estranhas? Sou eu que crio todas as coisas, sou eu que tenho o controle de todas as coisas. Até quando você vai ficar dando ouvido a quem não pode fazer nada pela tua vida? E quando você lê Jó não está escrito na ordem cronológica. Jó está escrito, não está numa linha cronológica o livro de Jó. Você entender o livro de Jó, você tem que ler e ir ajustando a ordem cronológica da coisa. Porque Deus aparece para ele no redemoinho no capítulo 38, mas depois que ele recebe esse puxão de orelha de Deus, ele faz uma declaração no capítulo 19, no versículo 25. Ele diz: eu sei, vira para os amigos dele, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda que a minha carne seja consumida pelos meus ossos, verei a Deus. Mas vamos voltar em Davi. Davi, magoado, triste, Absalão conseguiu criar um motim. E agora com um grande exército, que inclusive era dele, do pai. Ele vira para aquele grande exército, depois de ter criado esse motim, pegou confiança desse povo. Ele vira para aquele povo e diz assim: agora nós vamos para cima, que eu quero o trono do meu pai. Eita. Davi, reunidos com seus 38 soldados na cúpula, aonde ele estava reunido, montando estratégias de guerra, o assistente chega e diz assim: seu filho Absalão criou um motim lá fora e está vindo para tomar o seu trono. Davi sabia que a guerra ia ser sangrenta, porque tinha um no meio deles que chamava Eleazar. Daqui a pouco eu falo quem é esse Eleazar. Davi sabia que o exército dele era muito pequeno, perto do tamanho do exército que Absalão tinha levantado, até porque ele conhecia cada um deles. Davi então resolve fugir. Pega aqueles 38 soldados, mais algumas pessoas que ele conseguiu, algumas esposas que ele conseguiu naquele momento, e foge. Ele sai escondido do palácio e corre para o Vale do Cédron. O Vale do Cédron é um lugar que fica abaixo ali. Quem está no Monte das Oliveiras vê a cúpula dourada na frente. Tem um vale bem na frente. Não sei se você já foi em Israel, mas tem um vale bem ali. É ali onde Davi estava escondido com seus soldados. E Davi agora recebendo a notícia do assistente todo o tempo. O que Absalão estava fazendo? Absalão tomou o trono do pai. Absalão se institula rei de Israel agora. E para envergonhar mais o pai, agora Absalão faz uma casa no centro da cidade. E agora ele começa a estuprar as mulheres do pai, em plena luz do dia. O profeta Natan havia profetizado isso. Quando ele sai, ele pula a cerca. E ele tem um caso com a mulher do seu soldado Urias, o Eteu. O profeta Natan, aparece para ele e fala assim: você fez as escondidas, mas alguém da sua casa vai fazer em plena luz do dia. E agora Davi estava vivendo a promessa. Absalão não só contente de ter, então, olha isso, gente. Absalão não só contente de ter tomado o trono, o pai sendo fugitivo e agora estuprando as mulheres dele. Absalão agora ainda mais dono de toda a verdade. Davi escondido no vale de Cédron. Agora ele pega um pergaminho. Então ele começa a escrever o Salmo de número 3. Eu estou só na introdução. Não, estou brincando. Ele começa a escrever o Salmo de número 3, versículo 1. Como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. Aqui a gente começa a ver uma alma batida. Aqui a gente começa a ver um homem como eu e você, o grande rei Davi, colocando toda a expressão da sua alma no primeiro versículo. Aqui você vê um homem assim totalmente exposto.
Davi era o homem segundo o coração de Deus por conta disso. Ele não tinha máscaras. Não é porque ele não errava, pelo contrário, a gente sabe que Davi errava, inclusive nesse caso. Errou e errou feio. Porque o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter recebido o filho dele. Ele tinha que ter chamado o filho dele na hora que ele voltou e falou assim: vem aqui, rapaz, o que você fez? Ter dado uma surra nele, ter prendido ele, ter perdoado. Mas ele tinha que ter tomado uma atitude. Mas por conta dessa insubmissão dele, ele chegou aonde chegou. E agora Davi está pagando um preço por falta de posicionamento dele. Porque tem coisas, meu irmão, que não é fácil a gente resolver. Tem coisas que não é agradável a gente fazer. Tem coisas que não é gostoso a gente parar e sentar para discutir e chegar numa conclusão. Tem coisas que não é bom. Mas, meu irmão, tem que fazer. Porque se a gente não faz, a coisa vai criando uma bola de neve. Quando a gente percebeu, chega num ponto como esse. Davi então, agora ele diz: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que levantam contra mim. Sabe, Davi agora, ele estava angustiado, ele tinha que ter tomado uma posição, ele tinha que ter resolvido, mas não resolveu. Davi então agora, ele continua escrevendo: muitos, agora ele está abrindo a alma dele de novo, versículo 2, muitos são os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Estão dizendo aí: eu matei gigante, eu matei urso, eu matei leão, mas agora eu não estou dando conta de resolver o meu problema com meu filho. Só que o que me chama atenção nesse salmo, que toda vez que você olhar para a tua Bíblia, e você vê na sua Bíblia, em negrito, ou o número, ou a letra, a primeira letra do versículo, que estiver em negrito, ou o último versículo, no versículo estiver entre colchete, escrito cela ou pausa, toda vez que você encontrar isso na tua Bíblia, é porque foi dada uma pausa na história mesmo. Houve um momento na história em que selou, fechou, pausou. Ele vinha contando uma história, pausou aquela história, para que depois ele desse continuidade num novo versículo, com uma nova perspectiva, com um novo entendimento, para que ele pudesse dar sequência naquela história que teve uma pausa antes. Vocês entenderam ou não? Toda vez que você olhar para a tua Bíblia e ver esse negrito, ou na primeira letra ou no número, é porque trocou o pergaminho. Na minha Bíblia aqui tem negrito, mas aqui no meu iPad está cela no final. Quando você olha o primeiro versículo e o segundo versículo do Salmo de número 3, você percebe Davi agora expondo a sua alma. Você vê ele dizendo: como tem crescido o número dos meus adversários. Estão dizendo por aí que não há salvação em mim, ponto. Ele chorando, ele abrindo o coração. Isso é fantástico, meu irmão, porque a gente tem que chegar diante de Deus abrindo o nosso coração, não enganando aquilo que de fato a gente não é. Mas quando chega no versículo 3, como eu amo isso, está em negrito o versículo 3, e agora ele começa assim: porém, tu, Senhor, é o meu escudo, é a minha força, o que exalta a minha cabeça. Meu Deus! Quando eu olho para esse versículo de número 3, do Salmo de número 3, eu percebo um outro homem. Parece que é uma outra ocasião, é um outro momento, sim, um outro momento. Porque tem momento na minha vida e na tua vida que a gente tem que chorar. Tem momento na minha vida que não tem problema nenhum você entrar para o seu quarto e colocar a sua alma batida. Não tem problema não. Tem problema, meu irmão, você ficar às vezes prostrado diante do Senhor, não tem problema não. Tem dia que você está angustiado, sim. Tem dia que está dias difíceis para você, sim. Então, meu irmão, eu te incentivo: corre para o altar nesse dia, vem aqui para o altar, chora, derrama a sua alma, abre o seu coração. E não importa se vão pensar de você, meu irmão, o problema é teu, é você que está enfrentando esse desafio. Então, meu irmão, vai dar atenção porque os outros vão pensar, você está chorando ou não. Tem dia, meu irmão, que você tem que vir aqui e chorar, expor a tua alma assim, como Davi fez. Mas, meu irmão, a Bíblia diz, e o próprio Davi me ensinou isso, no Salmo de número 30, no versículo 5, ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, chora,
Agora deixa eu te dar um dado importante quanto a isso. Quem determina essa noite não é Deus. O choro pode durar uma noite, mas tem choro que está durando já uma semana. Tem choro que está durando um mês. Tem choro que está durando anos já. Quem determina esse cessar desse choro não é Deus, não é o diabo. Quem determina esse tempo desse choro, se é uma noite, ou uma semana, ou um mês, ou um ano, sou eu e você. Tem tempo que tem que chorar sim. Mas meu irmão, está precisando também pegar um lenço e enxugar essa lágrima aí, para olhar com perspectiva diferente. Sair um pouco desse mundo que está te aprisionando. Sair, porque às vezes nós estamos debaixo de choro, de pranto. Não estava fácil para Davi não, meu irmão. Davi estava sendo minado, saqueado, lesado pelo próprio filho. O próprio filho estava estuprando as mulheres dele. Não estava fácil não. Por isso que ele abriu, versículo 1 e 2, ele abre a alma. Mas quando chega no versículo 3, ele diz: porém, tu, Senhor, é o meu escudo. Sabe o que era o escudo para Davi? A arma de maior proteção que ele tinha. Por isso que ele faz isso: tu és o meu escudo, tu és aquele que levanta a minha cabeça, é aquele que exalta a minha cabeça, tu és aquele que me coloca de joelho para cima, aquele que me tira de joelho e me coloca em pé. Meu irmão, escute isso: tem coisas na minha vida, na tua vida, que a gente precisa nos posicionar. Por mais dolorido que seja, por mais difícil que esteja, está na hora da gente levantar a cabeça e olhar com perspectiva diferente, olhar com novas perspectivas, com visão diferente, sair desse mundo de angústia, de aflição, de decepção, para entrar no novo tempo, debaixo da bênção do Senhor. Porém, tu, Senhor, é o teu escudo, é aquele que te protege, é aquele que te sustenta. Aí Davi, depois de entender tudo isso, ele diz assim: com a minha voz, versículo 4, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do santo monte, Ele do santo monte, com a minha voz eu clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Sabe o que Davi faz? Depois que ele entendeu que o Senhor é aquele que o guarda, o protege, ele começa a gritar: Deus! Eu imagino os soldados de Davi falando assim: Davi, rei Davi, você está empolgado aí, rei, mas olha aqui, nós estamos aqui debaixo, o Absalão está ali, está doido para te matar, e o senhor está gritando aqui. Meu irmão, tem momentos que agora tem que ser euforia pura. Tem momentos que você tem que entrar no seu quarto quietinho, não falar nem para ninguém. Mas tem momento que você tem que gritar, meu irmão. Glorificar, exaltar, fazer barulho. E aí Davi chega no versículo 5, ele diz assim: deito-me e pego no sono, porque o Senhor é o que me sustenta. Davi chama os soldados e diz assim para eles: olha, deixa eu falar um negócio para vocês. Se vocês vão ficar aí de guarda, se vocês vão ficar aí me protegendo, a opção é de vocês. Eu vou dormir, porque eu creio naquele que pode me guardar. Meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei qual está o número do seu desafio, eu não sei o tamanho do teu desafio. O que o Senhor está dizendo para você hoje, sabe o que é? Vai dormir. Aliás, vira para o seu irmão e fala assim: vai dormir. Descansa no Senhor, querido. Vai descansar. Se vocês vão ficar me protegendo, eu não sei. O que eu sei é que eu vou dormir. E aí ele faz uma declaração, versículo 6: eu não tenho medo dos milhares, dos 10 milhares que estão vindo contra mim. Eu não tenho medo. Veja bem, não é que ele não tinha medo do tamanho do exército do filho, porque ele sabia que o exército era poderoso. O exército de Absalão era o exército dele, era um exército fantástico, extremamente preparado para as batalhas, porque era dele. Ele não está dizendo que eu não tenho medo dos 10 milhares que estão vindo contra ele. O que ele está dizendo é que sim, eu aprendi a controlar o medo, porque eu estou confiando naquele que pode fazer todas as coisas. Porque a questão, meu irmão, não é o medo é uma coisa que foi colocada por Deus em nós. O medo, numa dose equilibrada, ele é muito importante para a gente.
O medo evita de você colocar a mão na cabeça de um pitbull. O medo evita você sair nesses mar afora dando braçada aí. O medo te evita de você fazer loucuras com o carro. O medo é bom, numa dose equilibrada ele faz bem, ele nos guarda, ele nos protege. Mas quando você pega o medo e tem desequilíbrio dele, aí, meu irmão, aí é bagunça. Davi está dizendo assim: eu aprendi a controlar o medo, eu aprendi a resolver o medo, deixa comigo, eu não estou com medo dos 10 milhares, porque eu acredito naquele que pode mudar as circunstâncias da minha vida, eu vou dormir. Quando Davi então agora, ele pega e vai descansar, e quando eu olho para o versículo 7, ele está em negrito de novo. Por que ele está em negrito? Porque um novo tempo começou a surgir agora. E ele faz uma declaração: chega, chega, não dá mais. Então ele levanta, enxuga as lágrimas e faz a declaração: levanta-te, meu Deus meu, levanta-te, Deus meu, salva-me, Deus, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Ele faz uma declaração: levanta-te, Deus meu. O que Davi quis dizer com isso? Senhor, julga a minha causa. Senhor, levanta-se sobre a minha vida, vem sobre a minha vida agora, levanta-te. Quando ele acaba de levantar, ele fazer essa declaração, Deus levanta do trono, o mundo espiritual é acionado, só que o inferno também foi acionado. Todas as vezes que você se posiciona, quando tem um desafio na tua vida, quando você posiciona, você sabe que toda vez que você posiciona, tudo ao seu redor é transformado. Então toda vez que você se posiciona, às vezes tudo é transformado, mas ainda no meio dessa transformação, do acontecimento dessa transformação, às vezes tem lutas, desafios. Sim ou não, ou só acontece isso comigo? Você, eu vou entrar nessa causa, então eu vou começar a jejuar. Aí parece que você acionou o inferno. É porque ele sabe que ele já está rumo a perder a batalha. Todas as vezes que você se levanta de posição, muitas vezes quando você levantar de posição, eu vou entrar num jejum, eu vou começar a orar nas madrugadas, eu vou começar a ler a Bíblia todo dia, aí vem o levante, vem o desânimo, vem lutas, vem desafio. Por quê? Porque ele sabe que certamente você vai vencer, ele sabe até muito mais do que a gente. Quando Davi declara: levanta-te, Senhor, o inferno também se levantou, e Absalão levanta do trono e fala assim: eu não quero só a cabeça, eu não quero só o trono do meu pai, não quero só as esposas do meu pai, agora eu quero a cabeça do meu pai. Eita! Absalão vai até o seu exército, faz uma convocação, e agora ele toma toda a estrutura do pai, inclusive a montaria do pai, o animal do pai, o cavalo do pai. E agora ele avisa ao seu exército: vão para cima dele, que eu sei onde ele está. Ele está no vale do cedro. Absalão vem então com o seu exército, o assistente. Sabe aquele assistente? Aquele assistente é fantástico. Vai até Davi, porque aquele assistente trazia todas as justiças para Davi. Ele chega para Davi e fala assim: Davi, agora a guerra é inevitável. Seu filho Absalão convocou o exército e agora ele está vindo para cima de você. Davi então começa a chegar em cada um dos seus soldados, eram 38. Ele começa a dizer assim para eles: a guerra agora é inevitável, mas poupe o meu filho, porque por mais que a luta era grande, o desafio era grande, ainda era o filho dele. Então ele começa a chegar um por um: a guerra é inevitável, mas poupe o meu filho. Os soldados: poupe o meu filho. Os soldados: poupe o meu filho. Mas ele chegou no general Joabe. Ele diz para o general: general, a guerra é inevitável, mas poupe o meu filho. O general não dá expressão nenhuma, nem que sim, nem que não. Absalão vem vindo com o exército, e ali tinha um soldado, agora eu vou falar sobre ele, Eleazar. Eleazar, numa guerra contra os filisteus, desembanhou a espada às 6 horas da manhã. E quando chegou no final do dia, ele já não aguentava mais de tanta luta, na guerra, de tantas batalhas que ele lutou ali, que quando ele encosta numa pedra e abre a mão, a espada está colada dentro da mão dele, e ela não consegue sair, porque sozinho Eleazar matou mais de 1000. O exército de Davi era pequeno, mas extremamente mortal e poderoso, porque tinha o Eleazar da vida ali, tinha um general Joabe ali. Os caras não era brincadeira não. Por isso que Davi sabia que a guerra ia ser sangrenta,
e poderosa, e certamente ele venceria. Por isso que ele chegou nos seus soldados e disse: poupe o meu filho. Absalão vem vindo, galopeando no seu cavalo, o cavalo que certamente devia ser do pai, porque ele pegou tudo do pai e vinha vindo, quando de repente com aqueles cabelos soltos, indecente um negócio desse, aquele cabelo solto, vem vindo. Por isso que eu falo, cabelo de homem, para que cabelo, homem precisa ter cabelo comprido? Para nada, meu irmão, não serve para nada. E vem ele, será que é porque eu estou com inveja? E vinha vindo, quando de repente ele passa debaixo de uma galhada, aquele cabelo enrosca, e a montaria vai embora, e Absalão fica pendurado. Quando os soldados viram no meio da batalha, guerra daqui, espada dali, espada de cá, vem vindo, quando de repente um dos soldados viu um cara pendurado, aquele soldado vai para cima, não sabia quem era. Quando ele chegou perto, ele reconhece que era Absalão. Sabe o que Absalão faz? Em cima da árvore, preso, o cabelo na galhada, sabe o que Absalão faz? Ele tira da espada e de cima da árvore ele chama o cara para a briga. O que era mais sensato aquele infeliz fazer? Cortar aquele cabelo, meu irmão, para lutar com o cara no chão. Mas quando aquele soldado chega, reconhece Davi, reconhece Absalão, filho de Davi, ele lembrou daquela promessa que ele tinha feito para o pai: poupe o meu filho. Nesse momento ele vira de costas e deixa Absalão pendurado. Mas no meio da batalha, no meio da guerra, lutando contra um, ele sem querer encosta em Absalão. Absalão não, em Joabe. Aí tipo assim, a conversa era tipo assim: Joabe, e guerreando, você não sabe quem eu vi pendurado ali. Se era antigamente, eu dava assim: Joabe. O zap já tinha comido solto. Joabe, eu acabei de ver Absalão pendurado na árvore. Joabe para agora tudo, porque ele não tinha falado nada para Davi. Absalão vai para cima, quando encontra ainda o garoto pendurado na árvore. Aquele garoto pendurado na árvore, ele pega, tira a bainha de novo, a espada da bainha. Absalão era um alvo fácil para um general de guerra como Joabe. Quando ele tira a bainha, Absalão tenta sair, só que Joabe tira o corpo e corta Absalão no meio. Agora Davi recebe uma notícia: um outro filho cortado ao meio pelo seu general Joabe. Agora sabe por que Absalão morreu? Absalão morreu porque ele estava preso na sua vaidade. Aquele cabelo era uma vaidade para ele. No dia da apresentação dele para o pai, ele jogou purpurina de ouro. Ele cortava aquele cabelo, aquele garoto era lindo. A Bíblia diz que ele era bonito, é porque eu não existia ainda na Bíblia, senão ele era maravilhoso. A Bíblia diz que do alto para cima ele sobressaía pelo tamanho, pela destreza, pela beleza física que ele tinha. Aquele cabelo era uma vaidade, era um orgulho. Ele morreu preso na vaidade, ele não quis tocar na vaidade. Tem muita gente que está morrendo na vaidade. Tem muita gente, meu irmão, que não está aceitando um perdão, não está aceitando perdoar, porque a vaidade não deixa. Mas não fui eu que causei isso, não fui eu que fiz assim. Meu irmão, meu amado, corta logo esse cabelo. Resolve a tua vida agora. Não fica preso nas coisas que não vão te levar a lugar nenhum não, meu irmão. Pelo contrário, vão te levar só a ruína, a pobreza e a miséria. Corta logo esse cabelo. Vocês estão entendendo, né, meu irmão? Ah, pastor, mas não fui eu, pastor, não foi eles que fizeram isso comigo, eu que fui injustiçado. Eu sei, meu irmão, tem coisa que não é fácil não, tem coisa que é dolorosa, tem coisa que eu não quero viver. Hoje mesmo eu contei um testemunho da minha casa para os jovens, que fica entre nós. Um dia que eu passei a maior dor na minha vida, mas eu resolvi cortar o cabelo, apesar que eu não tinha muito. Eu resolvi dar um basta. É melhor, meu irmão, deixa eu falar para você, é melhor você viver bem do que ficar provando que você tem razão o tempo todo. Eu sei que não é fácil algumas coisas. Eu sei que algumas coisas, se alguém te machucou, resolve isso, porque senão a bola de neve vai só crescendo. O diabo, ele só fica alimentando dessas coisas, na nossa vaidade. Eu não aceito, eu não faço. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão.
Vamos olhar para frente. Davi agora então, já estou indo para o final, que eu estou vendo aqui que meus tempos estão acabando. Não, pode ficar, né? Mas eu tenho que voltar para a volta redonda. Quem quer que eu continue? Diga amém. Toda vez que você fala amém, eu aumento 15 minutos na pregação. 30. Para. Escute isso. Agora Davi recebe a notícia que o filho dele foi cortado ao meio. Que situação, hein? Dolorosa, hein? Davi volta ao trono, se estabelece novamente como rei de Israel. E um belo dia, depois de alguns dias já se organizando como rei novamente, ele está reunindo com seus soldados de elite, os 38, que eram os mais próximos. Reunido, sentado, o assistente bate na porta novamente. Aquele assistente abençoado, aquele assistente que sempre trazia boas novas. E aí ele chega então e fala assim: nasceu um filho. Davi fala assim, faz o mesmo ritual, levanta e pergunta: é menino ou menina? Aí o assistente diz: é menino. Eita. Viaja um pouco comigo nessa história. Você imagina a cabeça de Davi agora? Você imagina, meu irmão? Quando Davi recebe a notícia, o que veio na cabeça dele? A enxurrada de informações que veio na cabeça dele. Ah, não, de novo não. Outro não. Viver tudo que eu vivi não foi fácil com o primeiro. Agora vem outro. Eu fico imaginando aquele assistente entre a porta até chegar em Davi, quantas coisas que passaram na cabeça desse homem. E Davi vem recebendo esse garoto, olhando para aquele garoto, mas eu aprendo com Davi algo extraordinário. Que Davi sabia fechar ciclos. Que Davi aprendeu, meu irmão, que tem momentos na vida dele que é doloroso, mas que tem que aprender que é encerrar eles, para que ele possa começar um novo ciclo. Porque tem gente, meu amado, que está vivendo hoje no presente, está no presente, mas preso ao passado, e o futuro vai estar cada dia mais distante. Porque tem gente que vive o presente, mas sempre olhando para o passado. O futuro vai ficar cada dia mais distante, porque não consegue eliminar o passado da vida. Por mais doloroso que seja, meu irmão, a gente precisa aprender a fechar ciclos. Precisamos aprender a encerrar momentos na nossa vida, positivos e também negativos. Negativos e também positivos, porque uma nova estação é estabelecida a partir do momento que a gente entende que aquele ciclo fechou, para a gente começar novo tempo. Quando aquele garoto vem chegando, certamente, meu irmão, veio uma guerra espiritual na mente de Davi. De novo, não, tudo de novo não. Vem no cá, louvor, pode subir. De novo não, tudo de novo não. Só que quando aquele garoto chega, oh meu Deus, quando aquele garoto chega, ele olha para aquele garoto e sente aquela mesma ligação que ele sentiu com Absalão. Ele olha para aquele garoto e sabe aquele amor que veio quando ele olhou para Absalão, veio agora de novo. Ele olha para aquele garoto e dá um nome para aquele garoto. Ele tinha dado o garoto o nome para Absalão de Príncipe da Paz. Agora ele olha para esse novo garoto e dá o nome dele de Pacificador. Paz vem da mesma raiz de Shalom. Shalom vem da mesma raiz de Salomão. É o que ele queria. Ele queria pacificação. A prova é que Salomão não teve guerra, não precisou guerrear. Todas as guerras que foram necessárias fazer, o pai fez. Salomão foi filho de papai, não precisou entrar em batalhas, só colheu aquilo que o pai já tinha conquistado. Mas quando eu olho para esse garoto, para essa história, eu vejo uma história que me desafia muito, porque Davi poderia ter evitado tudo que ele enfrentou, tudo que ele viveu, se ele tivesse enfrentado de frente o problema. Se ele tivesse, por isso que eu falo, Davi não foi perfeito não, um homem segundo o coração de Deus, porque não tinha máscara,
porque ele errava, reconhecia o erro, mas você não vê Davi errando 2 vezes as mesmas coisas, mas errava. Davi poderia ter evitado tudo isso, se no dia que Absalão veio buscar reconcílio com o pai, ele tivesse atendido o filho, orado pelo filho, repreendido o filho, resolvido o problema com o filho, mas ele não resolveu. Por consequência disso, virou toda essa história. Só que eu aprendo com Davi que ele também superou, reconheceu erros, para viver um novo ciclo na vida dele. Eu não sei como que está a sua vida hoje, eu não sei o tamanho dos desafios que você tem enfrentado, eu não sei qual o nível de combate você tem tido, eu não sei qual o nível da luta você tem enfrentado. O que eu sei é que hoje o Senhor está entrando um novo ciclo na nossa vida. Meu irmão, tem ministérios aqui que estão travados porque você não consegue resolver a tua vida. Tem ministério que está travado porque você não consegue perdoar seu líder, você não consegue resolver algumas coisas. O Senhor hoje está dizendo, meu irmão, que Ele vai começar uma nova história na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós agimos como Davi, e não temos coragem para encarar as dificuldades e os problemas da vida. É mais cômodo a gente colocar a culpa nos outros da nossa falta de submissão. É mais fácil jogar a responsabilidade do nosso erro no irmão. É mais fácil a gente colocar a culpa nos outros por falta da nossa posição que a gente devia ter feito e não fez. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você, eu não estou aqui para te julgar, não. Quem sou eu? Eu estou olhando para essa história e estou querendo aprender com ela para a minha vida, porque tem choro que já está durando aqui muito tempo, mas hoje é dia desse choro ser estancado da tua vida, para que você comece a olhar a tua vida com perspectiva diferente, olhar para a tua vida de maneira diferente, porque o Senhor é contigo. E aquele que começou a boa obra, Ele é poderoso para concluir na tua vida. Eu quero orar por você hoje nesse lugar. Eu quero orar pela tua vida hoje, porque existe um Deus que está aqui hoje nesse lugar para começar a escrever uma história com você. Escute. O Senhor não quer só derramar hoje, nos dá hoje só uma experiência. Experiência, se a gente não cultivá-la, ela pode criar e virar uma grande frustração. Eu sou fruto de experiência, irmãos. Eu sou fruto de experiência. Eu vivi experiências extraordinárias com Deus. Eu vivi experiências poderosas com Deus. Só que cada experiência que eu vivi com Deus, eu acionei o reino do Espírito para que essas experiências se tornassem relacionamento. E através dos relacionamentos criasse um nível de intimidade, para que a intimidade pudesse ser escrito uma história junto com Deus. O Senhor não quer só te dar uma experiência hoje, o Senhor quer criar um relacionamento com você, de intimidade, para que você e Ele possam escrever uma história linda, dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro do teu ministério. Alguém recebe aqui, por favor? O Senhor hoje quer derramar, quer fechar um ciclo, para que você possa estender um novo ciclo, para que você não venha viver e chegar no nível que Davi chegou. Vamos resolver a nossa vida hoje. Você pode ficar de pé, por favor? Você que recebeu essa palavra, fica de pé. Eu estava lá embaixo, no começo do culto. Me desculpa que eu vou virar as costas para vocês aqui, porque eu preciso dar atenção aqui para eles. Na hora do louvor eu estava ali embaixo, e o Espírito Santo, Ele estava me mostrando algo na vida de vocês, e Ele me disse para que eu pudesse orar por vocês. Eu não estava entendendo que momento ou por que fazer tudo isso. Eu obedeço, mas eu quero entender. Eu não quero fazer as coisas de qualquer jeito, porque o Deus não é Deus de confusão. Confesso que eu estava confuso. Falei, Deus, mas eu não estou entendendo, eu estou confuso. Mas o Senhor não é um Deus de confusão, por que eu tenho que orar com eles?
E agora eu consegui compreender tudo. Até então eu não estava entendendo. Se era no começo, se era no fim, se era no meio, eu não estava entendendo. Só que Deus mandou que eu fizesse isso. Por quê? Agora eu estou entendendo tudo. Davi, em 1 Crônicas capítulo 25, grava isso, hein? 1 Crônicas capítulo 25. Ele chamou os filhos de Asaf, Emã e Jedutum. E ele ungiu para que eles pudessem não só ministrar com as suas harpas, alaúdes e símbolos, mas para que eles pudessem profetizar com seus instrumentos, com as suas vozes. E que através da vida deles, eles não estavam simplesmente cantando e tocando, eles estavam profetizando sobre o arraial. Na vida deles, o arraial estava sendo curado, o arraial estava sendo transformado, pessoas estavam sendo libertas através das ministrações desses levitas. Ou seja, eles não eram simplesmente músicos, eles eram profetas, com seus instrumentos, com suas vozes, com seus cânticos. Quando eu estava ministrando aqui, eu estava percebendo que a igreja aqui, Sara Nossa Terra Recreio, está entrando num novo ciclo da vida dela. É um novo ciclo de muita cura, é um novo ciclo de muitos resultados. Tanto é que a gente vê uma igreja que está entrando numa dimensão poderosa. É um novo ciclo que está sendo estabelecido sobre essa igreja. É onde um novo tempo está sendo determinado sobre vocês, pastores. Um novo tempo de conquista, um novo tempo de refrigério, um novo tempo. Só que Deus estava me mostrando que muitas dessas pessoas vão entrar aqui cheias de mágoas, tristezas, angústias, porque esse é o papel da igreja. Ela é um hospital, e as pessoas vão entrar assim mesmo, mas depois de serem ministrados, não só através da palavra, mas também pelos profetas do altar, pessoas vão começar a ser curadas, serem libertas, serem transformadas. E não se assuste se no meio do louvor pessoas começarem a ficar endemoniadas, pessoas começarem a gritar. Por quê? Porque a cura está vindo, a libertação está vindo, e será através dos profetas. Eu oro para que vocês sejam esse instrumento de Deus, como Davi fez. Ele ungiu. Eu queria chamar vocês dois aqui, corre aqui vocês dois como pastores. Me ajude a interceder por eles aqui agora, pastores. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu estou diante de profetas agora. Eu não estou só diante de músicos, eu não só estou diante de levitas, eu estou diante de profetas. E que através das bocas, dos instrumentos, eles não vão só cantar, eles não vão só tocar, eles estarão profetizando sobre essa igreja, porque o novo ciclo está sendo estabelecido sobre eles. Oro, Senhor, para que esse novo tempo, Davi chamou os filhos de Asaf, Emã e Jedutum para que eles pudessem profetizar. Eu começo a ver um novo tempo sendo estabelecido sobre vocês. Vai fluir rios de água viva desse altar, rios de água vivas desse altar, rios de água viva desse altar. Isso não é exclusivamente só para eles, é para todos os levitas que ministram nesse altar, para todos os ministros que cantam nesse altar, para todos os ministros que tocam nesse altar. Hoje estão eles, mas amanhã são outros. Então hoje está determinado sobre cada um de levitas. Então prepare para que vocês possam viver algo grande, algo novo sobre o ministério de vocês. A igreja vai começar a ver o impacto da adoração, o impacto da unção que vai fluir através de vocês. Deixa eu abençoar vocês. Vem cá, eu quero abençoar vocês. Pega na mão da Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa igreja hoje está vivendo um novo ciclo. A gente pode ver um recomeço lindo, Senhor. Eu vejo, Deus, uma atmosfera nesse ambiente.
onde a tua presença é nítida nesse lugar. Dê sabedoria a eles, ó Deus. Dê entendimento a eles, ó Deus. Abra o reino do Espírito, Deus, para que eles possam visualizar esse novo tempo vindo sobre esse ministério. Usa os seus filhos debaixo de autoridade, de poder, Deus. Enche, Deus, de uma maneira poderosa. Eu oro que está escrito em Isaías 11:2, que o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, de conhecimento, de temor a Ti, Senhor, respalda sobre eles. Pai, eu abençoo os seus filhos, para que esse novo ciclo, junto com os bispos, ó Deus, venha fluir um novo tempo mesmo. Abençoa o bispo, a bispa, Deus, visita eles, ó Deus, dê sabedoria aos seus bispos, Pai, mas levanta esse casal, Deus, para que eles possam mesmo influenciar essa geração. Há uma multidão que vai entrar nessa igreja, uma multidão que vai experimentar o que a Tua palavra diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu abençoo os seus filhos, ó Deus, para que eles venham viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. 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 Agora eu quero orar por você. Você que entendeu essa mensagem, e para você que essa mensagem fez sentido, porque ela se encaixa com todos nós, se encaixa, mas para alguns ela fez muito sentido. Para todos nós ela encaixa, porque é a palavra do Senhor, e ela trouxe ensinamento. Mas para você que de fato essa palavra encaixou, foi uma resposta de Deus para a tua vida, eu preciso também orar por você. Você que está nessa condição, corre aqui para o altar, mas vem rápido, porque a gente precisa terminar logo. Vem, por favor. Isso. Agora nós vamos começar a ver o fluir de Deus através dos levitas. Vamos ministrar, vamos ministrar. Oh, xará cantará lá, está aqui seus filhos, Deus, diante do teu altar. Fale conosco, Deus, fale. Deixa essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. É isso aí. O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, oh, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
ela vem pela manhã. Eu creio, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto não me venha, eu todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que todo tudo me verá, todavia me alegrarei, e todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Obrigado, Jesus, porque Tu és aquele que cuida nos pequenos detalhes. Está aqui seus filhos, diante do Senhor hoje, e eu sei que Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele que tem o controle de todas as coisas nas Suas mãos. Eu de fato não sei as adversidades que os Teus filhos têm enfrentado, o nível da luta que eles têm enfrentado, não sei. O que eu sei é esse Deus que Ele serve, um Deus que guarda, um Deus que sustenta, um Deus que tem o controle de todas as coisas nas mãos. O choro, ele pode durar uma noite, mas certamente a alegria, ela vem pela manhã. Você que está aqui na frente, vai ficando de pé, por favor, vai ficando de pé. Isso, vai ficando de pé. O Senhor é com vocês, o Senhor conhece o coração. Nenhum coração prostrado é desconsiderado de Deus. Deus conhece o teu coração, sabe o nível dos seus desafios. Hoje foi um dia de quebrantamento nesse lugar, para que o novo ciclo, você pode anotar esse dia na tua vida, que hoje é um ciclo que se encerra, para ser estabelecido um novo ciclo. E eu quero fechar essa noite com o último versículo do Salmo de número 3. Aí é para toda a igreja, para quem está aqui na frente e para você que está aí. O último versículo diz assim, receba isso: do Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Aleluia, aleluia. Aplauda aquele que vive e reina. Vai com a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças. Vai com a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor vai te acompanhar. Uau! Aleluia. Eu queria que você aí, onde você estiver, estenda as suas mãos. Pastor Fábio, vem para cá, pastor. Poxa vida, que esse cara derrama nas nossas vidas já há anos. E eu venho pedir, Fábio, que venha de forma multiplicada sobre a sua vida, que tudo aquilo que você tem construído nesses dias, ao longo dos anos nas nossas vidas, que você venha realmente receber uma porção nova. Eu venho profetizar, Fábio, na sua vida uma mudança de ciclos também. Mudança de ciclos na sua família, na sua casa, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, uma porção nova de milagres. Eu venho liberar para você um tempo novo de sinais, maravilhas, prodígios, unção, consagração, visitação, força nova, em nome de Jesus. Nós, como Sara do Recreio, nós abençoamos você, abençoamos, liberamos você para prosperar, para conquistar. Vem algo novo aí, Fábio. Algo novo, algo novo, algo novo vindo.
ciclo novo, conquistas novas, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao seu Deus. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta suas mãos, agora é para você, meu querido. Toma posse desse novo ciclo para você. Você veio para cá só para isso, receber as chaves para um novo ciclo na sua vida, um novo ciclo no seu casamento, um novo ciclo na sua vida financeira, um novo ciclo na sua vida sentimental, novo ciclo na sua vida com Deus. As chaves vão virar, gente. Esses 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro, você vai receber mais do que o ano inteiro de 2023. Esses 3 últimos meses do ano vão ser melhores que os 9 que já passaram. Deus tem preparado algo novo nesses dias para você. Deus, eu quero abençoar a tua igreja, abençoar a tua casa. Obrigado por cada irmão, cada pessoa que veio aqui hoje, Deus. Obrigado porque algo novo se inicia. Uma temporada de milagres, temporada de testemunhos, uma temporada de bênçãos sobrenaturais. Surpresas vindo do céu, surpresas vindo de todos os lugares, surpresas vindo do exterior, coisas novas acontecendo, coisas movimentando. Tudo que estava paralisado na sua vida volta a andar. Profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus, porque você tem semeado na presença de Deus. Eu quero ouvir de vocês, como é que vai ser a sua colheita? Eu não entendi não, como é que vai ser a sua colheita? Como é que vai ser esse novo ciclo? Eu te abençoo. Eu abençoo você, sua casa, sua família. Vá para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.